Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta terça-feira, hoje, dia 29, última semana de 2020. Como eu falei ontem aqui com o Paulo Coelho, graças a Deus, vamos empurrar aí 2020 e que venha boas novas em 2021. Bom dia ao professor Haroldo Arruda Júnior, seja bem-vindo. Obrigado, Nayara. Bom dia a você também, bom dia ao Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Eu estava morrendo de saudade já. Deu uma paradinha de uma semana para recarregar as baterias, realmente estava precisando recarregar essas baterias, né? O corpo não queria, mas a mente falou assim, você não quer parar, eu vou parar. E aí acabei parando uma semana, descansando um pouquinho e retornando agora com o maior prazer estar com vocês aqui, nessa mesa de debate, discutindo assuntos relevantes para toda a nossa sociedade. Que bom, Haroldo, é bom ter você de volta. Lúcio Sorge também recarregou as baterias, Lúcio? Bom Devidamente recarregadas. Bom dia, Nayara Moura. Pronto para esgotar. Você quer dizer assim, pronto para ficar de plantão, é isso? É. Bom dia, professor Bom dia. Haroldo. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Gente, participa aqui com a gente, seja também um dos nossos comentaristas aqui do A Notícia de Frente. Vamos com informações de trânsito. Daqui a pouquinho o pessoal vai começar a sair de casa. Tem uma garoinha aí caindo em Cuiabá. Então vamos conferir como que está o trânsito através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana. Temos aí os pontos da capital. É a Avenida das Torres aí, não é? Avenida das Torres, é isso? É. Avenida das Torres com a Jardim das Américas. Você tem aí esse ponto, a gente ainda não tinha colocado, É ali no Jardim da Itália, né? É, Jardim Itália. Isso, Jardim Itália, Avenida das Torres, é isso aí. Próximo ao Jardim das Américas. Obrigada, também, né? Haroldo. Jardim Itália, então aí, trânsito tranquilo e você vê aí o tempo bem nublado. É a Avenida Érico Presa. Isso. Lá no Jardim Itália. Sentido ao... Seguindo a pista da direita, sai lá na Avenida das Torres. Sai no elevado Juca do Guaraná, não é? No viaduto, aquele viaduto lá. Aí agora, ó, o viaduto da Avenida das Torres, o novo, né? O Juca do Guaranapai, não é isso? É uma obra o viaduto, então, boa. da Avenida das Torres ali. Trânsito também tranquilo, você vê o céu nublado, tem uma chuvinha caindo em alguns pontos, aqui no Concil já está chovendo um pouquinho, alguns pontos também aqui da capital. Temos mais, temos outro trecho aí do trânsito através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana. Temos aí na sua tela, vamos conferir então como que está o trânsito. Temos aí a Moinho, né, a estrada do Moinho, trânsito tranquilo também na região. Daqui a pouco isso aí fica, ó, lotado, bem movimentado a partir das 7 horas da manhã. O trânsito começa a ficar mais intenso, aí também parece que choveu um pouquinho. A pista, você pode ver, está um pouquinho mais úmida, mais escura. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações para você que vai sair de casa. Eu confesso, Nayara, que essa semana, eu acredito que esta semana especificamente, que é a semana do Ano Novo, nós teremos um fluxo menor aqui na cidade, considerando o número de pessoas que foram para Chapada dos Guimarães, foram para o interior. O movimento foi bastante intenso aí nesse final de semana. Muita gente não volta para trabalhar, né? Muita gente acaba pedindo dispensa e ficando aí esse período dessa semana até o Ano Novo, fora de Cuiabá. Então eu acredito que tenhamos menos fluxo aí na cidade. Mais conhecido como recesso. Recesso. De final de ano. Não é isso? É muito comum isso, né, Lúcio? Não só no poder público, tem empresas também que trabalham nesse sistema aí, não é? Exatamente. Chega ali um pouco antes do Natal, dispensam os funcionários, né, e só retornam no início de janeiro. É um sonho da Nayara Moura, né? Eu gosto do... Não, mas ela acaba sendo compensada porque as folgas delas são mais prolongadas, né? As férias delas aqui... A gente não entende muito isso, né, Lúcio? É quase férias de deputado. É. Né? Gente, quem me dera! Olha, quem ouve até acha, gente. Vamos seguir aqui com a notícia de frente, olha... Por exemplo, ela vai sair de férias daqui uns dias. Sair de férias. Me parece Mas que curtinha. Me parece que volta depois do carnaval, é isso? Não. Já pensou, Haroldo? Mas tem gente aí que tem 90 dias de férias, né? Pois é. Tem gente que a gente conhece que tem 90 dias de férias, né? Olha, eu vou tirar, é curtinho, Lúcio, é só
15 diazinhos. Só 60. Só 15 dias. Você não vai nem sentir minha falta. Quando você piscar, eu tô aqui. Não, mas falando, ficou... bom dia, Lúcio. Não, ficou bom, né? Porque aí você juntou aí com esses dias aí do Ano Novo, né? Eu peguei aí o embalo. Não, o interessante... Eu peguei o embalo do Edivaldo Ribeiro. Segurei no braço dele. O interessante é que tem gente aí que tem 90 dias de férias, entendeu? E aí, chega a virar de ano, ele recebe ainda, porque ele disse que ele não tirou férias, entendeu? Recebe quase R$500 mil por férias que não gozadas, não tiradas, né? Isso mesmo, eu conheço gente assim, pois é. Deixa eu falar aqui vamos falar agora sobre o cancelamento da cerimônia de posse do prefeito Emanuel Pinheiro. Vamos então a essa reportagem, temos a reportagem? É a matéria. Vamos aqui então a esse cancelamento aí da cerimônia de posse do prefeito Emanuel Pinheiro. Deixa eu ir aqui ao GD, ao Gazeta Digital, com esta notícia. A Prefeitura de Cuiabá comunicou por meio de nota que não haverá cerimônia de posse do prefeito Emanuel Pinheiro, que foi reeleito aí nessas últimas eleições, no dia 1º de janeiro. A justificativa é um aumento do número de casos de infecção da Covid-19. Aí a Prefeitura emitiu aí a nota dizendo que a cerimônia ia acontecer no Centro de Eventos do Pantanal, mas foi cancelada. A nota foi divulgada ontem. Ainda segundo a nota, o MDBista se preocupa com a saúde e a segurança do povo cuiabano. Pinheiro reafirma sua preocupação em cuidar da segurança da população e que, neste momento da pandemia, zelar pela economia dos recursos públicos, disse ele. E não deve ter também, né, em Várzea Grande, a cerimônia do prefeito eleito Calil Baracate ainda vai depender do resultado do exame dele, porque ele testou positivo para o coronavírus agora recentemente. Então ele vai fazer um novo exame para saber se ele pode, enfim, voltar, né, para o convívio. A solenidade em Várzea Grande até o momento está confirmada com 200 convidados, 100 do Legislativo e 100 do Executivo. Prudencial, né, Nayara? Eu acho que extremamente prudencial por parte da Prefeitura, da própria prefeito Emanuel Pinheiro, nesse sentido. Qualquer tipo de aglomeração, agora, principalmente no final do ano, não é bem-vindo, né? Então, por questões de bom senso, é muito importante que o prefeito dê exemplo, né? Faltou só dar o exemplo à Prefeitura como um todo na fiscalização falha daquela festa rave no Parque das Águas. Exatamente. E outras um absurdo, também. Festa do Corona, né? Um absurdo, conivência completa por parte da Prefeitura. Sabe-se que no final do ano agora existem algumas festas clandestinas que vão acontecer com 100, 200, 300 pessoas na região do Lago de Manso. Já estou alegando aqui, já estou apontando o problema, né? E esses jovens vão voltar para casa. Muitos deles não tomam nenhuma medida de biossegurança, não utilizam máscara e voltam para casa com a doença e vão acabar com o vírus, acabar contaminando avós, pais, né, que de certa forma são do grupo de risco. Então é muito preocupante. Eu gostaria muito que a fiscalização ficasse muito em cima, mais forte ainda no final do ano, porque infelizmente essas festas clandestinas vão acontecer. E essa festa rave foi algo absurdo. E outra, até onde eu acompanhei, porque eu fiquei um pouco longe das notícias... Só que ela não foi clandestina, né? Ela foi liberada. Pois ela foi liberada. Isso que é muito pior. Quer dizer, houve uma conivência mesmo do poder público, né? Aumentando a contaminação, gente. Nós tivemos uma outra festa antes dessa festa rave, uma festa particular, que 50 pessoas foram contaminadas nessa festa. 50 pessoas da alta sociedade aí se reuniram, parece que foi um aniversário, e eu peguei essa informação com um colunista, falou, 50 pessoas foram contaminadas nessa festa. Quer dizer, então a falta de responsabilidade civil das pessoas é algo impressionante, impressionante. Eu já cheguei assim em conclusão, Lúcio, Nayara e querido telespectador, que só a vacina, uma vacina eficiente, com alto grau de imunização, para poder realmente imunizar a população como um todo. Porque se depender de responsabilidade social de boa parte da sociedade, infelizmente a gente não tem. E nunca teve, né? Nunca teve, porque desde o começo das medidas, as pessoas, muitos negligenciaram, inclusive pessoas que são do grupo de risco, e é algo simplesmente lamentável, né? Você vê o Reino Unido vivendo uma segunda, quase terceira onda,
de uma cepa nova da coronavírus, todas as autoridades tentando controlar e completamente descontrolado, Suécia com a contaminação completamente descontrolada, e em contrapartida alguns países já vacinando com Pfizer, né? Mas enfim, é algo extremamente preocupante, considerando que o nosso país ainda está bastante atabalhoado com relação à questão da vacina, apesar da promessa do governo federal de ter vacina gratuita para todo mundo a partir de janeiro. Agora, vou nessa questão aqui de Cuiabá, né, sobre esse problema aí, grave, né, das aglomerações. Grave. Se eu estiver errado, Nayara Moura e Verônica Raquel, me corrijam, teve um decreto da Prefeitura liberando festas e eventos nos dias 24 e 25 de dezembro e nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Né? Teve decreto. Teve. É isso? Me parece que não foi revogado. Esse decreto. Agora, o que se pergunta é o seguinte, e aí? A Prefeitura vai fazer, nesse período agora, o que ela não fez lá no Parque das Águas, na Festa Rave? Essa é a pergunta, né? Porque é o seguinte, espera aí, será que o vírus vai estar em algum... Vai escolher lugar? Em algum né? evento de Réveillon ou não? Vai ter um Réveillon próprio para o vírus ou não? Porque... Mas espera aí, liberou nos dias 24, 25 e 31 e 1º... Por que virada de ano? Por quê? É baseado em algum estudo científico? Eu acredito que não. É uma resposta do poder público ao setor comercial. Tudo bem. Essa área de eventos foi a mais sacrificada, né? Ou pelo menos uma das maiores sacrificadas nessas regras aí de distanciamento, né? Isso ninguém discorda. Foi muito sacrificada essa área de eventos, mas é preciso observar também que nas últimas semanas as mortes e o número de pessoas contaminadas aumentou aqui em Mato Grosso. Muito. A ocupação das UTIs também praticamente dobrou nos últimos 15 dias. Já está o quê? Em torno aí de 50%? Quase 50%. A ocupação das UTIs? Né? Tem lugares aqui em Mato Grosso, Lúcio, se eu não me engano é Sinop, com 100%. 100%. Eu digo assim, no geral, né? No geral, me parece aí que esse índice de ocupação aí está próximo aí de 50%. Um pouco menos ou um pouco mais, mas em torno disso. Até há poucos dias atrás, era 30%. E o mais interessante é que, assim, os políticos, as autoridades, né, quem lida com lei, de certa forma, quem assina decreto, perdeu a autoridade, perdeu o respeito, de certa forma. A população já não tem mais um psicológico coletivo suficiente, Lúcio, para realmente atender e acatar leis e decretos, essa história toda. Elas podem até existir, pode estar no papel de forma plena, clara para a população, mas boa parte da população, de certa forma, não tem mais crédito. O próprio político, o próprio governador, o próprio prefeito de Cuiabá, as autoridades não têm mais, de certa forma, entre aspas, com muito respeito, com muita diplomacia no meu comentário, né, moral suficiente para cobrar de isolamento, para cobrar que as medidas de biossegurança sejam tomadas, né? Isso que é muito pior, porque nós tivemos um período de eleição que simplesmente as pessoas que deveriam dar exemplo, né, não deram. A contaminação hoje de UTIs, o número maior hoje que nós temos de UTIs, de ocupação de UTIs, foi exatamente por conta, é só você fazer a conta, exatamente por conta do período eleitoral. Isso é fato. Ninguém respeitou ninguém, está entendendo? E com a conivência dos candidatos, com a conivência de candidatos a prefeito, com a conivência com candidato a todo mundo. E virou aquela bagunça. Então agora chegou a conta. Está todo mundo contaminado. E quem sofre com tudo isso são as pessoas mais pobres, são as pessoas que não têm condições, que dependem do SUS, que não têm dinheiro para pagar plano de saúde, porque o Bambambam, que tem grana, entendeu? Ele espirra, ele vai embora daqui. Ele vai para o Sírio-Libanês, ele vai para o JK, ele vai para o Albert Einstein, ele se vira, tá entendendo? Porque ele tem condições de se virar e se curar e volta bonitão, numa boa, e continua sem utilizar máscara, isso que é pior.
Ele continua sem utilizar a máscara, sabe por quê? Porque no DNA dele não tem uma alma comunitária. Né? Ele tem um problema com isso, tá entendendo? Ele é tão egoísta o suficiente, que para ele curou, ele acha que ele não pega mais, tá entendendo? E se ferre os outros. Então, essa falta de responsabilidade civil, essa falta de respeito com o outro, essa falta de empatia com o outro, é que me incomoda. Que isso aí é reflexo de um caráter mal construído, tá entendendo? Considerando questões ligadas à sociedade. Então, só a vacina para resolver, infelizmente. Deixei aqui com a participação do nosso telespectador, aqui do Notícias de Frente. Primeiro, eu só quero falar que o nosso telespectador, ele é muito observador, Lúcio. Olha para os pés, é isso? O Nilson Taborelli falou, né, pergunta para o Lúcio e para o Haroldo onde que eles vão cantar, porque quero estar presente. Estão uniformizados. Põe aí na geral para a gente ver os dois. Não, na geral aqui, aí ó, é por conta do tênis e da calça. Só avisar para o Nilson, né? Reconhecendo aí que ele é uma pessoa observadora. Agora, Nilson, sobre essa questão de música, quem canta aqui nessa bancada é a Nayara. Entendeu? Ela canta, entendeu? Ela canta e as pessoas assim ficam assim. Não, canta. Não, as pessoas ficam com muita ansiedade, né? Para aquela palhinha que de vez em quando ansiedade ela dá parar, né, aqui na bancada. Oi? Ansiedade para parar, né? Será que é hoje? Deixa eu colocar aqui outras participações do nosso telespectador. Vamos aqui. Bom dia, Lúcio, Nayara, falando da Casa dos Horrores. Os fantasminhas nem pegaram poder e já estão mostrando para o que vieram. Ari, do bairro Carumbé. Tem mais aqui. Bom dia, Notícias de Frente. Pessoal, será que o ministro do Supremo vai barrar a Câmara dos Horrores de Cuiabá? O que estão fazendo é crime. É o Isaac. Tem mais um aqui. Haroldo, a negligência começa pelo presidente da República. Esperar o quê? Concordo. Dos seus seguidores? É o Paulo Miller ou Muller. Concordo, eu já bati nessa tecla por várias vezes. O presidente Jair Bolsonaro tem várias virtudes, não tenha dúvida disso. Mas tem vários vícios ruins que não deveriam ser copiados. Em meio à pandemia, ele, como presidente da República, deveria dar exemplo, utilizar a máscara, manter o distanciamento, mas não o faz. Não o faz porque acha que é uma gripezinha, que não vai pegar e que não é assim. E não pode ser assim. A gente precisa de alguém para se espelhar, para copiar, para tentar achar algo virtuoso que possa ser multiplicado. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro comete erros gigantescos nesse sentido, né? E eu concordo com você, apesar de concordar com o presidente em vários outros pontos, para deixar bem claro aqui, para ser o mais sensato possível. Com relação à Casa dos Horrores... a gente falou bastante disso ontem, Lúcio e Haroldo. Vocês não estavam, estava eu e o Paulo aqui, e o programa foi bem em cima das últimas, dos últimos acontecimentos na Câmara. Aí falamos sobre a mesa diretora, Sim. a debandada de parte dos novatos, que até então, Lúcio, iam criar uma chapa de novatos para poder concorrer, para ter essa oxigenação, essa renovação na presidência. Falamos também da aprovação, da VI, que foi do aumento da VI de 9 mil para quase 19 mil e também da aprovação aí de uma concessão para o estacionamento do Shopping Popular. Tem uma torcida grande aí, né? Aqui em Cuiabá, na realidade, é o seguinte, tem um motivo a mais para que as pessoas estejam torcendo para que 2020 acabe logo. Sabia disso, né, professor? Não sabia. Sim, porque é o seguinte, estão torcendo para que 2020 acabe logo, para ver se essa Câmara Municipal que está aí não faz mais besteira, né? Porque é o seguinte, é uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Começou lá com aquela barbaridade de praticamente caçar a independência, né, do vereador, que agora é o seguinte, agora ele tem que pedir autorização para o procurador jurídico da Câmara. Olha, eu tenho aqui um requerimento com 8 assinaturas, né, ou 9, que é o mínimo exigido, né, 1/3 né, dos membros da Câmara. Queria saber o seguinte, nós podemos criar essa CPI? Detalhe, o procurador jurídico da Câmara é indicado pelo presidente da Câmara. No caso, hoje, por enquanto, é o Misael Galvão. E a partir do início do ano, é Juca do Guaraná, pelo que está colocado aí, né? Ou seja,
6 por meia dúzia. É. Não é isso? Vai trocar 6 por meia dúzia, porque a linha do Juca do Guaraná, É a mesma. a gente já viu aí pelo É. noticiário dos últimos meses, né? É exatamente a mesma É. da linha do Misael Galvão. É isso? Então é o seguinte, o Paulo Coelho colocou, eu vi alguns trechos da notícia de frente de ontem, ele colocou isso de forma bem clara. Olha, não tem mudança nenhuma, vai mudar nada. Não. Vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes, é isso aí? Bem isso. Mudaram cadeiras, né, Lúcio? Mudaram... Aí teve o que mais? Teve o AVI, né? AVI. A Justiça decidiu há poucos dias que o máximo de verba indenizatória era de R$9.000. Aí o seguinte, aí eles aprovam para o ano que vem uma verba indenizatória de quase R$19.000, um aumento superior a 100%, ou seja, olha, não estamos nem aí para a Justiça. Eles decidiram lá, mas era para 2020, para 2021 nós queremos esses 18.900, quase R$19.000. E aí só para continuar com o besterol deles, aí eles querem agora o seguinte, né? Atendendo, não se sabe a que tipo de interesse, né? Eles querem castigar os consumidores. Tudo bem, tem muito ricaço que vai lá no shopping popular, tá? Mas a grande maioria dos consumidores do shopping popular é da população de baixa renda, Claro. de classe média baixa. E aí é o seguinte, aí eles querem cobrar o estacionamento. Espera aí, aquela área lá, era do poder público. Era. Ela foi uma doada doação. Foi uma para os doação. não é isso? Foi doação. Foi doada para os comerciantes explorarem o comércio naquela região, naquele local ali. E aí é o seguinte, a área é pública, era pública, foi doada, e aí é o seguinte, aí o cidadão tem que pagar por algo que é público, é isso? É absurdo. E para onde é que vai esse dinheiro? Aí Quem começa... é que vai administrar esse dinheiro? Não é isso? E vai prejudicar em muitos lojistas que já foram prejudicados na pandemia. Essa novela a gente já conhece, né? A população se esforça mesmo em tentar escolher os melhores representantes, né? Fazendo uma análise geral da conduta desse representante. Mas, infelizmente, o sistema não ajuda. Nós tivemos uma troca de cadeiras. Isso acontece na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, acontece na Câmara de Vereadores de Cuiabá. A Casa dos Horrores continuando sendo a Casa dos Horrores. Trocaram cadeiras. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente não precisa trocar representantes, a gente precisa trocar valores, trocar princípios. Né? Mudar as práticas, né, professor? Mudar as práticas. Enquanto nós tivermos lá pessoas, né, embebecidas pela vaidade, certo? Em que o dinheiro e a materialidade das coisas, né, os bens materiais, for superior à vontade estadista de realmente mudar a vida, a qualidade de vida das pessoas mais pobres nos bairros, não vai mudar nada. Ele será seduzido mais uma vez por valores gigantescos, desnecessários, de VIs e uma série de penduricados. Por falar em sedução, só uma observação aí. Teve vereador aí, teve gente que foi eleita, né, no campo da oposição, Sim. como você falou em sedução. Sim, claro. Teve gente aí que já foi seduzida pelo canto da sereia. Olha, Exatamente. que é isso, hein? Exatamente E isso. o que é ser seduzida ou seduzido pelo canto da sereia? É o sujeito que tem... Não é para honrar o voto que recebeu do eleitor no último dia 15 de novembro. Não é para isso, não. Não é para isso, porque teve muita coisa. Eu vou cometer, não sei se é uma indiscrição, porque eu não me lembro se ela disse isso no ar. Mas se ela não disse, vai ser uma indiscrição, né? Mas ela não vai achar ruim, não. A vereadora Michele Alencar, ela falou, olha, essas reuniões aí, às vezes a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Mas sabe o quê? Sabe o que é o seguinte, a pessoa de bem, né? A pessoa de bem, né? E a vereadora Michele Alencar é uma pessoa de bem, às vezes não consegue entender o que essas pessoas conversam longe dos olhos da opinião pública. Porque tudo muda de repente, né? Elas é difícil de entender o que eles conversam longe dos olhos. E por que é que eles conversam
longe dos olhos da opinião pública, porque aí tem alguma coisa para se Mas, esconder. Lúcia, ela disse isso ao GD, não com essas palavras, né? Mas ela disse que pessoas já tinham articulado, os novatos tinham já, alguns, né, articulado essa chapa, porém, de um dia para a noite, sem comunicar, mudaram de lado. Essas pessoas, seduzidos pelo canto da sereia, não é essas isso? pessoas, falando sob o ponto de vista científico, né? Como é que funciona a questão moral e ética? A ética está para o sujeito, é uma decisão pessoal. Quando ele desvela uma vontade em sociedade, ele está fazendo política, né? Então, a ética é algo pessoal e é preciso que se tenha o que o americano chama de self-control, autocontrole, frente às situações que são normais na política de sedução. Isso que você acabou de relatar. O problema é que essas pessoas têm fissuras morais. Isso é um artigo internacional na área de ética, no meu doutorado em ética, que traça exatamente isso. Tem fissuras morais. Elas são seduzidas de uma certa forma que elas não suportam essa pressão e acabam se deixando por conta da vaidade. Porque ela acredita que o poder é tão sedutor o suficiente para que ela possa se manter no poder e com este poder, de certa forma, entre aspas, criar toda uma rede de benevolência e solidariedade por conta daquele bem material que ela está construindo. Ou seja, ela será um ser, na cabeça dela funciona dessa forma. Se nós não mudarmos valores, né? Valores, princípios, valores morais, nós não vamos mudar nunca, porque nós teremos sempre pessoas com fissuras morais suficientes para que realmente nós tenhamos decisões como essa que são incabíveis numa situação de pandemia como a nossa. Aumentar o próprio salário, penduricário para cá, penduricário para lá, porque elas na verdade não estão preocupadas com a sociedade, estão preocupadas em se manter no poder. Como é que eu faço para me manter no poder? Se eu tiver mais recurso financeiro, eu consigo segurar mais presidentes de bairro. Está entendendo? Segurar mais pessoas do meu lado. É isso que tem na cabeça do deputado, com as imensas emendas parlamentares. É isso que tem na cabeça do vereador, com a VI dele. Quanto maior a VI, melhor. Que ele vai ter mais gente ao lado dele que ele possa segurar e que ele possa, sobretudo, se manter no poder. E é assim que funciona o sistema. O nosso telespectador traz aqui uma provocação, Lúcio e Haroldo, não sei se vocês sabem a respeito disso. Ele fala o seguinte: eu sou o Leandro, do bairro Dom Aquino, a respeito do estacionamento do shopping dos Camelôs. A área foi cedida em comodato por 30 anos de gratuidade. Seria uma contrapartida pelo uso do espaço. Como faço, ele pergunta, para provocar o Ministério Público? Eu particularmente acho que não passa, viu? Essa história toda. Não passa porque foi uma doação, gente. Não tem motivo, não tem porquê o shopping dos Camelôs começarem agora a cobrar estacionamento, considerando, como você bem disse, que boa parte dos consumidores são da classe média baixa. Não, e está aí, ó. Pronto. Né? A área é do poder público, foi cedida em comodato, ou seja, para que os comerciantes que estão lá instalados utilizem aquele espaço. A troco de quê? A troco de quê? E mais importante que isso, servindo aos interesses de quem é que pretendem, é que querem cobrar o estacionamento lá do shopping popular, que até hoje é gratuito para a população. Quem é que vai ganhar com isso? Espera aí, há quanto tempo existe lá o shopping popular? Nunca se cobrou o estacionamento e agora querem cobrar. Por quê? Por que é que querem cobrar? E o shopping popular já tem concorrência com shoppings que não cobram estacionamento, pelo menos no meio da semana. Se perde, né, o estacionamento, aí, claro que quem Por exemplo, eu não acredito, eu pessoalmente não acredito que isso tenha alguma coisa a ver, que tenha alguma influência do vereador não reeleito, o atual presidente da Câmara, Misael Galvão, que tem uma ligação forte lá com os Camelôs no shopping popular. Eu pessoalmente não acredito que possa ter algum interesse do vereador Misael Galvão nessa medida, né? Só lembrando que já foi aprovado pela Câmara, falta só a sanção do prefeito. Eles querem aumentar a receita. O que acontece? Eu acho que o caminho não é esse, não deve ser esse, pelo menos, né? Tá? Porque você teve uma situação, nós estamos tendo uma situação pandêmica muito grande, que empresários, tanto de pequeno porte como de médio porte e grande porte, muitos deles, que muitas vezes têm até um lastro financeiro maior, conseguem suportar por mais tempo uma pandemia como essa,
estão passando dificuldade. Mas não é o caminho, considerando que ali foi uma doação. Eu não vejo necessidade nenhuma nesse sentido, até porque o propósito do shopping popular é exatamente atender a população mais carente. E é uma visão caolha, além dessa é uma questão, miopia. Além dessa questão que você colocou aí, de que era uma área pública, é uma área pública cedida em comodato para os comerciantes, tem um outro problema, a cobrança do estacionamento vai afugentar consumidores. Não tenha dúvida. Vamos para um exemplo prático? Por exemplo, tem um shopping na cidade aqui que ele não cobra estacionamento nos dias de semana, só cobra no feriado não cobra estacionamento nos dias de semana, só cobra no feriado e nos finais de semana, correto? Correto. Vive lotado. Tem outro shopping aí que não tem esse grande fluxo de consumidores como tem nesse outro, que não cobra o estacionamento nos dias de semana. E tem um detalhe, esse outro que cobra, inclusive, só em alguns dias do mês, né? Quando cobra, muitos param do lado de fora, já percebeu isso? Né? Você tem milhares de carros, centenas de carros que param lá de fora porque não querem pagar os outros. Que são multados, né? E que são multados. Mas são multados, mas são parados, param. E o pessoal fala justamente disso, da região do shopping popular. Como é difícil e essas pessoas, de estacionar naquela região. Essas pessoas não vão lá no shopping para ficar subindo e descendo escada rolante. Elas vão consumir alguma coisa. As pessoas estão falando aqui como é difícil também de estacionar na região do próprio shopping popular. Sim, muito. Ali você não encontra estacionamento. Muito. A não ser ali, né, dentro do próprio shopping. Olha, deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Qual que vai ser o seu, Lúcio? Meu destaque é o seguinte, é uma polêmica aí, envolvendo aí o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Justiça está proibindo o Tribunal de Contas de bloquear patrimônio e afastar servidores públicos de Mato Grosso. O Tribunal de Contas já informou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para manter, sim, o poder de afastar servidores e bloquear bens. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, a missão principal do Tribunal de Contas do Estado não é fiscalizar a correta aplicação do dinheiro público? Não é? Já teve denúncias aí por outro lado. Tem lá, por exemplo, aquela da delação monstruosa de Silval Barbosa, de que os conselheiros não estavam cumprindo com a missão deles de fiscalizar a correta aplicação do dinheiro público. Aí o ex-governador falou que teve extorsão, achaque, chantagem, não é isso? Bom, só para colocar os dois lados, tudo bem, esses conselheiros afastados, eles negam tudo isso, né? Dizem que Silval Barbosa é um mentiroso. Bom, voltando à questão de hoje, o Tribunal de Justiça proíbe o TCE de bloquear patrimônio e afastar servidores públicos. Espera aí, se a fiscalização do Tribunal de Contas tem uma suspeita fortíssima sobre um determinado gestor público, sobre um secretário, sobre um prefeito. E aí? Deixa o camarada continuar roubando o dinheiro público? Por quê? Por que é que o Tribunal de Contas não pode afastar esse servidor público suspeito de estar arrombando os cofres públicos? Qual o problema nisso? É para deixar roubar, então? É para deixar roubar? Ou é para satisfazer o ego pessoal? Não, só o Ministério Público, só o Poder Judiciário pode tomar uma medida desse tipo. E aí, o TCE também não pode tomar esse tipo de medida para proteger o interesse público? É o meu destaque. Haroldo, e o seu? Olha, eu já estava com muita vontade de voltar ao programa A Notícia de Frente, inclusive Cidade Alerta, porque estava meio engasgado com essa decisão do governador Mauro Mendes com relação à mudança do VLT para o BRT. O meu destaque de hoje vai ser exatamente esse, né? Vou fazer uma análise geral sobre os dois modais, né? Não vou me posicionar de forma com relação à questão jurídica, né, do processo, até porque não é minha praia e eu geralmente não entro em assuntos que eu não domino, não conheço, né? Mas vou fazer uma análise geral enquanto cidadão, né? Depois de 6 anos, uma decisão, claro, assertiva, plausível e muito esperado
pela sociedade com relação à questão do VLT, pelo menos coragem o governador teve de se posicionar, isso já é um grande mérito. Mas será que realmente ele optou, né, pelo caminho mais assertivo, mais correto, mais inteligente? Essa é a análise que eu vou fazer junto com vocês e com a bancada hoje no meu destaque aqui no programa Notícia de Frente. Certo. Olha, agora a gente vai falar sobre os gastos de dinheiro público. Os 3 senadores da bancada de Mato Grosso, Jaime Campos, Wellington Fagundes e Carlos Fávaro, gastaram R$445 mil, mais de quase meio milhão, né, em 2020. Quem traz os detalhes é a repórter Luciana Gavilha. O valor gasto pelos senadores de Mato Grosso chama atenção pelo fato de que é um ano extremamente atípico. É que, diante da pandemia da Covid-19, houve pouca atividade presencial no Congresso Nacional. E ainda assim, os subsídios dos senadores é pouco mais de R$33 mil mensais. Mas isso ainda não inclui todas as despesas dos senadores. É que, de acordo com o próprio Congresso, valores gastos pelos parlamentares no que se refere à pensão alimentícia e também em relação a aluguéis não podem ser divulgados. Então, praticamente, esses quase R$500 mil gastos pelos 3 senadores se restringem a passagens aéreas e também com a locação de imóvel para escritório e outras despesas. De acordo com dados do portal Transparência, o senador do PR, Wellington Fagundes, foi o que mais utilizou da cota para exercício da atividade. Ele gastou no total R$199 mil. Com aluguel de imóveis para escritório político, o parlamentar gastou mais de R$91 mil. Locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis, R$45 mil. Aquisição de material de consumo, R$36 mil e passagens aéreas, R$15 mil. Já Carlos Fávaro, do PSD, que atuou por apenas 6 meses como senador após a cassação de Selma Arruda, gastou o total de R$185 mil. Foram 68 mil com a divulgação da atividade parlamentar, 54 mil foram para a contratação de serviços de apoio ao parlamentar. Fávaro ainda gastou 27 mil com aluguel de imóveis para escritório, 18 mil em locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis e 12 mil com passagens aéreas. O senador Jaime Campos foi o que menos gastou neste ano, ao todo foram R$61 mil. Os maiores gastos do democrata foram com passagens aéreas, no total de R$40 mil, e aluguel de imóveis para escritório político no valor de R$10 mil. Só reforçando então que esses quase R$500 mil gastos pelos 3 senadores por Mato Grosso não inclui, por exemplo, despesas médicas e nem auxílio moradia. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Obrigada, Luciana. E aí, passaram muito? Não, até que não foi tanto gasto assim, né? Eu até olhei aqui, eu falei, será que eu falei mil ou será que foi milhões? Não, mas é importante destacar que nós temos a Câmara de Deputados, né, e o Senado Federal, um dos mais caros do mundo. Importante ressaltar isso, um dos mais caros do mundo. Nossos senadores são milionários, né? Milionários quer dizer que nos custam, né, milhões de reais. O Senado e a Câmara Federal... Não, mas no nosso caso aqui, são sim milionários. Também, sim, né, por coincidência. Mas não nessa tanto, linha, né? Nem tanto. Mas tem uns que são mais milionários do que os outros. Nem né? tanto. Em média, um senador brasileiro custa R$600 mil mês, para você ter uma ideia dos custos operacionais. Porque não é só salário, tem uma série de verbas, uma série de coisas. Tem, que eu acho que é um absurdo, plano de saúde vitalício. Ele sai do mandato. Ele não é mais senador da República, mas ele continua tendo um plano de saúde vitalício para o resto da vida dele. E quem banca tudo isso somos nós. Quer dizer, algo absurdo. Quer dizer, num país pobre como o nosso. Né? Quando ele vai lá para o Albert Einstein... você que está pagando. Eu que estou pagando, todo mundo pagando. É o cidadão que está pagando. Não é né? isso? Eu acho isso, você me desculpa, com todo respeito aos senadores da República, que é um cargo importantíssimo, né, de tremendo respeito e responsabilidade. Não é para qualquer um ser senador, mas infelizmente qualquer um pode se candidatar. E era para ter todos esses benefícios que a reportagem da Luciana Gavilha mostrou? Lógico que não. Não tem necessidade. Não tem que ter todos esses benefícios, mas é por isso que eles gastam uma
fortuna É. para se eleger. Falaram o seguinte, que nessa eleição suplementar agora aqui, ao Senado, teve gente que gastou mais de 30 milhões de reais. Não lá naquela prestação de contas oficial para o Tribunal Regional Eleitoral, mas naquilo que se gasta por baixo dos panos, né? O famoso Caixa 2, né? Caixa 2, né? Abuso de poder econômico que acabou tirando o mandato da juíza aposentada, Selma Arruda, né? Mas o seguinte, nessa eleição suplementar, ela gastou 3 milhões, né? Talvez nem isso, né? Mas teve gente que gastou 10 vezes mais nessa eleição suplementar do que ela gastou lá em 2018, não é isso? 2018. Né? Ou seja, então por isso é que eles gastam verdadeiras fortunas para se elegerem. Mas enquanto você tiver, por exemplo, eu já disse aqui por várias vezes aqui em outros programas, né? Eu acho completamente inadmissível você ter, por exemplo, inclusive, que existe até uma certa conivência, nada contra a justiça eleitoral. O nosso país é muito pobre. Nosso país não deveria ter fundo bilionário, fundo partidário bilionário, fundo eleitoral bilionário, considerando que nós temos escolas com problema, professores mal pagos, saúde com problema, segurança com problema, quer dizer, é algo simplesmente inadmissível. Aí você vê um teto, a campanha para Senado, campanha para o governo, o teto para a campanha para prefeito é de 5 milhões de reais, 6 milhões, 10... Gente, é muito dinheiro para a política, não tem necessidade disso em um universo que nós estamos hoje completamente de convergência digital, em que você tem espaço público de graça nas mídias sociais para você divulgar suas propostas, espaço praticamente de graça em TV aberta para você mostrar as suas propostas. Qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso? Você está entendendo? Agora, o que deveria se ter é uma isonomia de tempo, né? Porque não é porque o sujeito está num partido grande que ele tem que ter 2 minutos e meio para ele falar tudo o que ele quer, e o outro sujeito que está ali, está num partido pequeno, que tem muitas vezes boa proposta, que tem um preparo muito bom, conhece o Estado, tem 8 segundos. É completamente desleal um processo eleitoral como esse. E outra, se vocês viram recentemente, pesquisa no Brasil, mais de 70% da população brasileira não concorda com o voto obrigatório. Datafolha, né? Datafolha. Olha, vamos aqui às participações antes do intervalo. Eu moro em Cuiabá há 20 anos e o shopping popular nunca foi cobrado. Agora nosso amigo não foi reeleito e passa a inventar a cobrança. Pode até não ter nada a ver com ele, como disse o Sorge, mas que é estranho a verdade que já está virando bagunça essa nossa política, porque não existe punição ao nível nestes casos. Não tem um corajoso capaz de seguir as leis. Me chamo Rodrigo. Bancada, vamos ser justos. O senador Jaime Campos, do DEM, gastou 61 mil reais em 12 meses, ou seja, 5 mil mês. E os nossos deputados estaduais recebem 65 mil mês de verba indenizatória sem prestar contas. É Júlio Campos que manda aqui a mensagem pra gente. O ex-governador e o ex-senador. Não, tudo bem. Jaime Campos foi o que menos gastou ali. Sim. O que menos gastou ali, não é isso? Gastou 60 mil reais e aí o ex-governador, o ex-senador Júlio Campos faz a comparação, né? Ele que fez a comparação aí com os deputados que recebem por mês 65 mil reais de verba indenizatória. Mas o que a gente colocava aqui, é que os senadores, né? Os deputados federais também têm. Eles não precisavam de todas as regalias que ele tem com o dinheiro público, com a população bancando contas de um dinheiro que eles poderiam não gastar. É por isso que a Câmara Federal, o Senado Federal, é por isso que a estrutura do poder público, de uma forma em geral, no país todo, Supremo Tribunal Federal que também, é o né? show dos privilégios, Superior né? Tribunal de Justiça, né? O Poder Judiciário, né? O Ministério Público, não é isso? Exatamente. Ou seja, esse pessoal gasta muito, mas muito dinheiro, dinheiro público. Mas aí é o seguinte, eles sempre dizem que não dá para reduzir os custos, que eles estão trabalhando no limite. Mas é conversa fiada. É conversa fiada porque eles têm muita gordura para cortar. Mas aí é o seguinte, aí acabam não reduzindo porque
não tem ninguém com coragem suficiente para fazer esse enfrentamento. Talvez porque é o seguinte, tem um rabinho preso, né? Pode ser por isso. Tem mais participação aqui, mas vamos para um breve intervalo. Ah, não, já colocou no ar, então vamos lá. O Shopping dos Camelôs, se o Shopping dos Camelôs, que já não é shopping porque está elitizado, dos Camelôs, né? Se cobrar estacionamento, deve cobrar aluguel da área. E a área é pública, então o povo tem que decidir, né? Lúcio, por pouco você disse, senadores gastaram, foi irônico, né? Na pandemia, aluguel, viagens e pagaram os míseros 600 de auxílio. Aí não dá, é a Marli. Não, a gente fez a comparação aqui de Jaime Campos em relação aos outros senadores, né? Que o Júlio Campos contribuiu, o ex-governador Júlio Campos contribuiu, né, na defesa do irmão dele, né? Falou, olha, não, ele só gastou 5 mil por mês, né? Gastou 5 mil reais por mês, gastou lá 60 mil reais. Então, a comparação que foi feita aí foi de Jaime Campos com os outros senadores que gastaram mais do que ele. Porque, por exemplo, o Júlio Campos saiu em defesa do irmão Jaime Campos, não saiu na defesa de Carlos Fávaro nem de Wellington Fagundes. Tudo bem, ele é irmão de Jaime Campos, então fez essa defesa e a comparação que nós fizemos é de que Jaime Campos gastou menos do que os outros, né? Agora colocamos também o seguinte, não precisariam ter esses benefícios. O que está em questão é exatamente isso, entendeu? Qual a necessidade disso? É exatamente isso. Qual a necessidade de você ter 65 reais de verba indenizatória para deputada maior VI do Brasil? Não tem necessidade nenhuma. Para que deputado precisa ter 2, 3 carros, Lúcio? E geralmente são empresários ricos, milionários. Ele não consegue ir com o carro dele para trabalhar. Você está entendendo? É isso, são coisas simples, mas o sistema favorece. Mas como que paga o caseiro? Pois é. Você está entendendo? Aí que está o problema. Você vai me dizer que um Eduardo Botelho, por exemplo, que é empresário, rico, o Dal Bosco, por exemplo, que é produtor de milho, entendeu? Sabe, são grandes empresários, que ele não tem o seu carro próprio, rapaz. Para ele poder ir lá para a Assembleia Legislativa. Mas e o Nininho? O Nininho precisa? Não, né? Ninguém precisa. Também não precisa, né? Ninguém precisa nada disso. Você pega, por exemplo, a quantidade que gasta de combustível a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, dá a volta ao mundo 10, 15 vezes. Ah, pelo amor de Deus. Então é isso, o questionamento é exatamente nesse ponto. Bom, já foi o intervalo? Já foi o intervalo. Não foi, não. Não foi? Não foi, não. Olha, eu acho que foi, sabe por quê? Porque eu tomei um café. Foi matéria. Nosso primeiro intervalo, certeza? então, certeza. Vamos para o nosso primeiro intervalo, viu, gente? Olha só, 50 minutos de programa, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente.